Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE. Mais de 15 anos de experiência. 3384-6283. Olá, mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o renomado cirurgião plástico João Jürgen Fritz. Eu tenho uma dificuldade de falar seu sobrenome alemão. Jürgen Fritz, é um sobrenome alemão. E realmente é uma dificuldade comum. É verdade? Então, sem dúvida. Bacana. Primeiro, quero agradecer sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer. É sempre uma coisa muito importante para a nossa especialidade poder esclarecer as dúvidas frequentes, então, da cirurgia plástica e sempre em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é importante. E gostaria de, no nosso papo, começar já perguntando para você qual que é a melhor época para se fazer uma cirurgia plástica. Em verdade, não há uma melhor época para essa ou aquela cirurgia. Se nós entendermos que o clima no mundo é variável, nós diríamos então que em alguns países tropicais nós nunca poderíamos realizar uma cirurgia com as vantagens que ela merece. Então não há uma melhor época. Mas o pessoal gosta do inverno, não gosta? Tem alguns benefícios? Então, na verdade, existem algumas crenças que a gente não explica muito bem. Se nós nos reportarmos ao nosso clima, quando que nós vamos prometer a uma paciente que vai haver inverno, que em julho nós teremos o frio que esperamos? Hoje não está tendo mais. Então, o que importa mesmo é que se tenha a tranquilidade, o tempo necessário para um bom pós-operatório, com conforto, um lugar fresco e a abstenção de alguns movimentos, enfim, algumas atividades. Tá certo. E quais são as cirurgias mais procuradas hoje? Quando nós nos aproximamos ou ficamos numa distância segura do verão, aproximadamente 4 meses, então, dos meses de verão. Os meses de exposição? De exposição ao sol, ou de exposição corporal, Sim. Né? Nós passamos a receber mais pacientes de contorno corporal, notadamente as pacientes de cirurgia lipoescultura, enfim, cirurgias que modelem o corpo. No dito inverno nosso, mais rinoplastias, cirurgias de face nas pacientes que têm indicação. Mas não há uma sazonalidade constante e bem clara com relação a essa ou aquela cirurgia. E quais são os benefícios de se fazer uma lipoaspiração? Além do estético, lógico. Na verdade, os benefícios são sempre estéticos, né? Pensando que a estética melhorada fará com que a paciente viva melhor consigo mesma. E autoestima aí. Tudo que nós já sobejamente sabemos, mas que é muito importante. A finalidade sempre de uma cirurgia plástica é ter uma paciente que viva melhor consigo mesmo, com seus pares, o seu ambiente de trabalho, sua família e os seus relacionamentos, né? Tá certo. E a celulite, a famosa celulite, que a mulher fala celulite, eu falo que o homem não enxerga celulite, eu nem sei o que é celulite, mas as mulheres enxergam demais. Então, na lipoaspiração, ela some? Então, primeiro que celulite é um termo errôneo. Medicamente, celulite é uma inflamação do subcutâneo, né, do tecido celular subcutâneo. Mas aquelas coisinhas, como é que essas chama? Irregularidades da pele, e que então se conhece por celulite, elas melhoram quando nós fazemos uma subcisão, ou seja, nós soltamos a pele, as travas que unem a pele ao tecido subcutâneo. Mas eu sempre falo às minhas pacientes que os resultados são muito inconstantes. Se nós formos fazer uma lipoescultura, sim, vamos complementar fazendo essa subcisão. Mas levar uma paciente exclusivamente para isso, não vale para a o centro pena. Cirúrgico, em casos muito especiais. E qual que é o nome que se dá então à celulite? Tem um nome específico? Não, é uma irregularidade cutânea. Né? Tá certo. E a lipoaspiração, o volume da região aspirado, ela não volta mais? Na verdade, não. Nós temos que entender a mecânica desse processo. Nós só aumentamos o nosso número de células gordurosas até uma determinada idade. Na idade adulta, essas células aumentam de volume quando nós engordamos. Se nós tirarmos um grande número de células de uma determinada região do nosso corpo, elas engordarão, mas serão menos células e, portanto, o resultado do ponto de vista de aumento do volume dessa região será menor. Será menor.
Doutor, aquela técnica lipoenxertia, como é que ela está? Você tem usado ela? Eu acho que a lipoenxertia foi uma arma que veio para ficar, foi um recurso que veio para nos ajudar muito, né? A gordura obtida através da lipoaspiração pode ser preparada e recolocada em áreas estratégicas, aumentando glúteo, enfim, quadril, coxa e até mesmo o seio. Existe hoje uma grande utilização desse recurso para aumento do seio, com ou sem o uso de próteses, de modo que isso veio para ficar. Então você está me dizendo assim, no linguajar mais simples, assim, tira da onde está sobrando e coloca onde está faltando. Exatamente. E faz um contorno que fica esteticamente... mais harmônico, mais agradável, né? Interessante. Você falou em mama, né, nos seios. A prótese, ela tem que ser trocada depois de um certo tempo ou ela fica pro resto da vida? Não, na verdade, as próteses são materiais bastante biocompatíveis, mas ainda corpos estranhos, né? Todo corpo estranho tem que ser vigiado. Isso vale para próteses de mama, próteses de qualquer área do corpo, como uma prótese Dacron para a aorta ou uma prótese para uma válvula cardíaca. Qualquer coisa estranha ao corpo. Exatamente. Então, assim nós devemos proceder com a prótese. Todas as mulheres, a partir de uma determinada idade, os mastologistas indicarão o momento certo, devem vigiar a sua mama através de exames como ultrassons ou até mesmo mamografias. São esses exames que nos dão uma ideia de como estão as nossas próteses, como está o estado delas, se a parede que as envolve está íntegra, se nós temos que fazer algum tipo de intervenção. Através desse exame, então, que você vai se orientar para poder fazer alguma coisa ou não. Ou não, exatamente. O que a gente sempre cita, e eu acho que é um trabalho estatístico muito importante, é que 100 mil mamas foram estudadas e aos 12 anos, 49% delas tiveram algum tipo de problema. Mamas, então, com implantes de silicone. Isso nos dá uma ideia que, em torno de 10, 12 anos, é um tempo em que metade delas precisarão... Então, quem fez, é bom começar... sempre é bom vigiar, e isso será feito de uma maneira indireta, através dos exames de controle da própria mama, né? Nós temos que fazer uma ressalva. É bem verdade que os materiais atuais ainda não têm esse tempo de segmento e talvez nós tenhamos uma durabilidade ainda maior. Mas à luz do que nós temos hoje é essa estatística. Doutor, quais os cuidados que um paciente tem que ter antes de fazer a cirurgia? O que você fala para ele? Você vai operar comigo, você tem que fazer isso? O que são coisas boas para serem feitas? Então, primeiro, claro, o entendimento do que a paciente quer e se nós podemos dar o resultado que ela espera. Do ponto de vista técnico e de preparo para a cirurgia, nós precisamos de uma boa avaliação de risco cirúrgico, que é feita com um cardiologista ou com um clínico, e exames que são alguns mais específicos para essa ou para aquela cirurgia. Uma entrevista com um anestesiologista, para que então a gente feche um quadro de segurança diante da cirurgia que nós nos propomos a fazer. E aí, com certeza, a probabilidade de dar tudo certinho é bem maior, né? Sem dúvida, né? O ato cirúrgico, eu comento muito isso, é muito imprudente banalizar um ato cirúrgico. O ato cirúrgico é sempre um momento que nós devemos tratar com a maior seriedade. Com certeza. Quando nós vemos em revistas, às vezes um pouco sensacionalistas, fiz uma lipo, uma semana depois estou ótima, nós não devemos esperar isso, né? Existe uma sequência lógica... natural de aceitação do corpo. Entre a agressão cirúrgica e a recuperação, então, do estado de homeostasia do nosso corpo, ou seja, de equilíbrio, né? Nós agredimos como se nós tivéssemos um acidente, caíssemos, aquela área agredida reagirá. E nós teremos um tempo para que então tudo se restabeleça. Para que se normalize.
O fumo, ele aumenta o risco na cirurgia, né? As fumantes, né, querem ficar bonitas também e merecem, né? Como é que trabalha com isso? Então, algumas cirurgias que envolvem grandes descolamentos, descolamentos é assim, nós, por exemplo, soltarmos a pele do rosto para fazermos uma ritidoplastia, que é a cirurgia da face, ou um abdômen que nós temos que unir a musculatura e, portanto, precisamos soltar esse retalho do abdômen, eles aumentam, o fumo então aumenta bastante o risco de necrose. Necrose, pela oxigenação? Isso. Necrose é, na verdade, a perda de uma parte do tecido operado por falta de oxigênio nas células. Então não cicatriza bem, de uma maneira mais leiga, digamos, não cicatriza bem, nós passamos a ter uma ferida e essa ferida vai evoluir com curativos e com uma cicatriz, via de regra, desagradável e que terá que ser revista depois, desculpe. Então, o fumo não é um bom companheiro de algumas cirurgias plásticas. Mas quem fuma e não consegue largar tem que fazer toda uma preparação, Exato. Diminuir... Isso, a gente tem, né, algumas estatísticas que mostram que até 8 cigarros diários, é uma coisa um pouco arbitrária, mas são as estatísticas, nos dariam uma segurança maior para operar uma fumante. E cirurgias também que terão que, então, passar por cuidados específicos do cirurgião. O cirurgião terá que fazer uma técnica um pouco mais específica para aquela paciente. Alguém já chegou no seu consultório e falou assim, doutor, quero operar, quero fazer uma cirurgia plástica, não sei o quê, e você olhou e falou, essa pessoa não precisa. E você falou assim, não, você não precisa operar. Acontece isso ou não? Acontece até com uma frequência maior do que a gente possa imaginar. O cirurgião plástico, antes de tudo, é um médico e tem que ter um preparo abrangente e que possa, então, perceber que aquela cirurgia pode não ser tão útil quanto a paciente imagina. Nós podemos ter um resultado que a nós nos pareça muito bom e que para a paciente seja decepcionante. Nós conseguimos, em boa parte dessas pacientes, identificar tem que ter uma sensibilidade aí. Isso. Aí a gente tem os casos claros, que são os da dismorfofobia, ou seja, de uma visão distorcida do seu eu, sua imagem, né? E nós sabemos que, às vezes, nem tão radicalmente, mas que essa paciente será muito mais beneficiada por um apoio psicoterápico, uma psicóloga, um psiquiatra. Não que ela esteja doente, mas ela está vendo as coisas de uma maneira distorcida e que nós... E está buscando uma solução aonde não vai encontrar. E que então nós não iremos dar essa solução. Se não vamos dar a solução, não devemos então operar. Tá certo. E para encerrar a nossa entrevista, todo cirurgião plástico, ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Então, na verdade, as leis brasileiras são muito permissivas. Um médico formado, então, em medicina apenas, ele pode exercer qualquer atividade. Ele não pode intitular-se especialista, mas ele pode, até mesmo ser um cirurgião cardíaco, um neurocirurgião, não deve, mas pode. A Sociedade de Cirurgia Plástica tem um crivo, uma peneira muito importante no sentido de dar título de especialista aos membros que quem mereça. Isso, que passem por uma boa residência médica, primeiro 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica. Esses membros são submetidos a um exame, a uma prova escrita e oral, e então recebem o título. De modo que há um cuidado no sentido de conceder o título. Os membros da Sociedade de Cirurgia Plástica, via de regra, são mais preparados que os outros cirurgiões. Com certeza, e nada melhor que tratar com um especialista, né? Eu acho que seria sempre bom e prudente, né? Ok, agradeço a entrevista aqui. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá!